Então, estamos hoje, 8 de junho, e o, a fonte, assim, a essência do nosso encontro hoje vai rodar no tema medo. E vou fazer uma pequena introdução, e hoje a Lu Lopes vai fazer uma brincadeira aqui com a gente, que eu convidei ela para fazer, mas estou vendo que ela não entrou ainda, daqui a pouco ela entra. Mas vou fazer essa introdução. A gente percebe quando a gente fica mudando, né? A gente está mudando, muda de casa, muda de emprego, muda de modo de vida, muda a alimentação, e a gente às vezes se confunde achando que essa mudança é uma mudança do modo de pensar, sentir, existir no mundo. E, na verdade, essa é uma mudança como uma reforma, a estrutura continua a mesma. E então a gente se pega, por exemplo, num estado como esse, né, numa pandemia, numa coisa tão radical como essa, e o nosso pensamento tomara que logo tenha uma vacina, mesmo quem é contra a vacina, né? Tomara que tenha logo uma vacina para a gente poder estabilizar um pouco essa situação. Então, a gente pensa com essa mente alopática. Tomara que logo venha uma vacina, porque aí vai resolver. Porque a vacina vai nos liberar do efeito. E, na verdade, a vacina pode ser uma grande aliada, né? Deixa eu aproveitar e falar, então, um minuto de vacina aqui. Porque eu já participei de tantos programas falando, me posicionando, né, que eu não sou a favor da vacina, mas não é a vacina em si, porque a vacina, da maneira que ela foi criada, a vatina, a vaca ali, da história a historinha assim, talvez o Alexandre aqui possa me ajudar a contar essa história, mas até onde eu lembro, a história era que a varíola estava muito ativa e matando um monte de gente, e talvez médico e ao mesmo tempo fazendeiro, peraí, que a Mariana não está escutando. Alguém mais não está escutando? Ou alguém está escutando? Tá, normal. Então, se alguém puder avisar para a Mariana. Então, tá ali, né? O médico, ele reconhece na vaca ali, na teta da vaca, a varíola, alguma coisa parecida com varíola. Estou contando a história que eu me lembro, assim. E aí ele vai lá, implanta aquela varíola nos filhos. E aí os filhos ficam imunizados da varíola. Mas é semelhante curando semelhante. Ele traz uma semelhança para o corpo daquela criança que agora consegue ficar imune à varíola. Hoje as vacinas que primeiro que as vacinas são fabricadas por uma indústria do capitalismo selvagem, né? A indústria talvez a mais rica do mundo, a indústria da farmacêutica, e é uma indústria que tem uns fins muito claros. Então, aí já dá para desconfiar um pouco de todo o processo. Mas depois a gente vê que a vacina, todos os venenos que ela carrega, e também vê que ela não está mais carregando o semelhante. Ela está trazendo o vírus e injetando esse vírus, uma quantidade menor, para você combater, né? Para você ficar imune. Então, é diferente de semelhante, né? Não sei se o Alexandre quer me ajudar a deixar isso mais claro, mas a questão é que a questão da vacinação é quando a vacina deixa de ser
o semelhante curando o semelhante. Ela deixa de ser aquilo que está a favor do seu organismo e começa a ser alguma coisa que pode estar envenenando. É a coisa do remédio, né? Resolve um problema e cria outro. Resolve uma doença e gera outras doenças. Mas o problema não é nem isso. Posso estar a favor ou contra a vacina, o problema não é isso. O problema é que, mesmo tendo uma vacina homeopática com semelhante curando semelhante, essa vacina, ela só me dá campo para entrar na raiz da história. Ela não vai resolver a minha vida, ela não vai resolver a nossa vida, ela não vai resolver a humanidade, porque ela me tira os sintomas. Fala, Alexandre. Bom dia, gente. Bom dia, Ana. A história que eu me lembro da vaca é por aí mesmo. Eu também me lembro mais ou menos assim. Eu acho que tem uma coisa para considerar também, junto disso que você está falando, é que se a gente outro dia estava até conversando aqui no grupo, né, que a doença, o sintoma, a doença é uma manifestação da vida, isto é uma pessoa que está com dificuldade de lidar com alguma situação, está tamponado nessa dificuldade, está estagnado ali, mesmo assim a energia vital dele está tentando, e aí quebra aqui e aparece nesse cantinho, e aqui é sintoma. Então, ela é uma manifestação da vida. Tirar, então, o sintoma significa sufocar mais ainda a vida. Daí, então, que a gente, na homeopatia e outras linhas de pensamento também, a gente percebe a vacina como uma espécie, assim, e acho que igual você, né? Assim, tudo tem lugar, né? Às vezes me perguntavam, assim, me falavam que você é homeopata, você deve ser dessas pessoas que acham que não tem coincidência. Aí eu dizia que não, porque tudo tem que caber na vida, na existência. Então, até a coincidência. Só que eu acho que de cada 10 coincidências que a gente acha, 8, talvez 9, não são coincidências. Tem uns elos aí ligando que a gente não está vendo por qualquer motivo. Ou porque não pode mesmo ver, não dá conta de ver, ou porque está escondendo. Mas então, voltando lá na vacina, né? Então, tudo tem lugar, até a vacina. Mas ela pode ser também uma espécie de, aí, né, assim, vou usar com cuidado a palavra, uma espécie de prevenção contra a vida. Porque se o sintoma está ali tentando manifestar a vida e a gente já preventivamente nega essa manifestação, talvez a gente esteja causando uma dificuldade a mais, uma defesa a mais, uma camada a mais de dificuldades para a emergência da vida. Sim, e tudo isso a gente pode colocar no campo do conhecimento, que é adquirir algum tipo de conhecimento, que é adquirir alguma capacidade de expansão mesmo das percepções, né? Mas aí tem um limite. Quando o conhecimento fica à frente, quando esse lugar que o Alexandre trouxe de proteção fica à frente, você também deixa de entrar numa experiência de uma maneira mais intensa, né? Então, tem uma lógica que é assim, aprendizagem, aprender alguma coisa, viver uma experiência, aprender é igual a criar, está no campo da criação. Quando eu aprendo alguma coisa, não é que eu adquiri uma aquisição de um conhecimento. Quando eu aprendo alguma coisa, é porque eu criei. Eu singularizei, aquilo passou por mim, eu tive uma compreensão, eu me organizei e quando eu devolvo essa organização, ela já não é igual àquela que eu tinha, aquela que foi passada para mim, né? Por isso que a gente aprende muito em qualquer circunstância, inclusive ensinando. Então, você já tem um conhecimento que você vai passar para frente, mas quando você está no campo da criação e da aprendizagem, isso que você vai trazer começa a se atualizar. Então, aprender é criar. E para criar, tem que estar relaxado. Para criar, tem que estar sem estresse. As pessoas que falam assim, eu funciono muito bem à base de estresse,
é porque a gente confunde criação com produção. Talvez algumas pessoas produzam muito bem com estresse. O estresse faz ela correr atrás e produzir. Mas produzir um texto não é criar um texto, né? Produzir um produto não é criar algo que acaba gerando um produto. Então, a aprendizagem e criação não coexiste com estresse, com tensão. E a gente pode chamar de um relaxamento. Relaxamento não é um abandono, né? Um relaxamento é um estado de que você não está sob pressão. E quando eu estou nesse estado que eu não tenho tempo ter presença para poder entrar no campo da criação, porque a criação acontece só no presente. A criação não acontece no passado e nem no futuro, ela só acontece no presente. E o que me carrega, o que me leva ao passado ou ao futuro são as memórias. E as memórias, elas vão sendo alimentadas pelo conhecimento. Então, olha só, a memória me leva ao passado, mas me leva ao futuro, porque toda vez que eu tenho uma expectativa, é uma expectativa de conseguir alguma coisa baseado num conhecimento, baseado numa memória, baseado num ressentimento. Para estar no presente, a memória fica baixinha. Assim como o ego baixa, a memória fica baixinha. Ela não é um problema, o problema é a altura que ela fica, né? Como o ego não é o problema é a altura que ele fica. Então vai ficando baixinho a memória, vai ficando baixinho o conhecimento para poder haver criação e aprendizagem. E se cria novos conhecimentos, novas memórias, que vai ampliando o nosso campo de percepção. E quanto mais a gente amplia o nosso campo de percepção, mais a gente entra naquela frequência que o Alexandre caminhou aqui dizendo, e que o encontro passado a gente falou sobre isso, a presença do sutil do contato com o outro, seja o objeto, né, do mundo ambiente. O mundo ambiente a gente, a semana passada, na sexta-feira, falou bastante sobre isso. Além daquilo, conhecimento, como é que ele se atualiza. Começou a travar, ver se já melhorou. Esperar melhorar um pouquinho aqui. Agora, já melhorou? Voltou. Então, vamos lá. Obrigada pela paciência, mas logo... Travou de novo? Então tá. Tá. Essa é a deixa. Lu Lopes. Você tá aí, Lu? Tô sim. Espera aí. Tá, então abre aí seu... Isso. Então, enquanto vai estabilizando aqui, convidei aí, Lu, não vou eu falar para você poder, porque o meu está travando, então diga aí. Tá todo mundo me ouvindo bem? Que hoje eu também estou com questões aqui de tecnologia. Do download. Legal. Todo mundo ouvindo? Tá um pouco baixo. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar. E agora, melhorou? Ouvindo bem. Hoje a Ana conversou comigo da gente fazer uma dinâmica muito legal, que são os downloads criativos. Esses downloads, eles são brinquedos de tecnologia humana, são dinâmicas de improviso para a gente brincar de acessar a nossa fonte criativa com mais consciência e, a partir daí,
dando os downloads, que é como se fosse uma autopsicografia. A gente vai tendo mais consciência a partir dos exercícios, esses brinquedos de livre escrita, via o improviso, para gerar fluxo criativo e a gente entender o que está circulando dentro do nosso organismo inconsciente com mais consciência, brincando com esses downloads. Então, a ideia é que todo mundo pegue uma folha em branco, pode ser de caderno, e um lápis, uma caneta, para a gente brincar disso um pouquinho aqui e com um tema. Então, eu vou esperar todo mundo me dar um ok aqui. Eu estou me achando um novo sistema aqui também. Queria pôr na tela de todo mundo, mas eu não estou conseguindo. E aí todo mundo pode me dar um ok se está com folha e papel na mão. Vários oks. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para todo mundo, a gente só fazer um experimento aqui, de fechar, de olhar a tela para onde está, olhando aqui para frente e perceber o que está enxergando à sua frente. Então, por exemplo, eu aqui estou vendo o celular... Ô, Lu, se você quiser compartilhar... Estou te ouvindo. Agora você é host, pode compartilhar. Compartilhar o quê, Ana? Achei que você estava querendo compartilhar alguma coisa na tela. Ah, não tem. Depois eu vou compartilhar aqui, ó. Eu vou fazer um aqui. Tá. Não, eu tava querendo abrir a tela para eu conseguir ver todos os quadrados, assim, mas eu não estou conseguindo aqui. Eu tive um pau no meu computador hoje. Mas vamos lá. Então, só para a gente experimentar um pouco a fonte criativa que eu estou falando na prática. Então, todo mundo enxergando assim, o que está enxergando com seu olho biológico aqui na frente. Então, eu estou, por exemplo, olhando aqui o meu computador fechado, o meu celular, 4 telas. Então, o que eu identificar, cada um identificar o que está enxergando à sua frente. E agora eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Então, fechar os olhos e focar um ponto bem no meio da testa, entre os olhos. E respirar tranquilamente, para a gente começar a brincar com as imagens internas. Eu vou falar algumas palavras e vamos perceber o que a gente enxerga quando eu falo essas palavras. Então, todo mundo está enxergando uma tela preta ou marrom ou com uma certa luz. Agora eu vou falar e você enxerga aí na sua cabeça. Casa, pato, tênis, anzol, flor, patins, bicicleta, pirâmide. Agora pode abrir os olhos e a ideia agora a gente vai fazer o seguinte, com o meu olho aberto, eu vou visualizar o que está na minha frente. Eu vou dar alguns comandos, é como se você tivesse de olho fechado também. E aí você vai experimentar, ver o que acontece. Então você vai ver com o seu olho biológico e as imagens que acontecem dentro da sua cabeça ao mesmo tempo. Vamos lá. Casa, patins, árvore, abajur, garrafa, tênis, bambolê, galinha. Pode. Então, a ideia é que a gente perceba na prática que quando a gente está
de olhos abertos, conversando e tendo alguma conversa criativa, a nossa mente ela está criando imagens dentro da gente. E a gente, então, não se dá conta de que existem duas imagens sobrepostas, simultâneas acontecendo. Uma no nosso universo interno, no nosso organismo, e uma com o nosso olho biológico, de maneira prática, assim, né? Então, a gente vai focar agora nesse brinquedo de tecnologia humana, que são os downloads escritos. A gente vai brincar de dar downloads dessas imagens, com um estímulo e com uma intenção. Eu queria só que vocês colocassem aqui se vocês conseguiram enxergar alguma coisa, se o que eu estou falando aqui está claro. Senão a gente pode tentar mais uma vez eu fazendo com alguém. Vocês acham que a gente faz com alguém? Se alguém acha que sim, pode abrir o microfone e a imagem para a gente tentar fazer junto. Super claro? Janaína está falando que está super claro. Isso, memórias associadas, imagens herdadas, imagens instantâneas. E no processo criativo de obras autorais, nas viagens de autonomia criativa, a gente usa esse brinquedo de tecnologia humana para criar obras autorais, né? Então, tem os downloads poético, de maravilhamento poético, tem os downloads plásticos, os downloads cênicos, os downloads de livre escrita, que é o que a gente vai brincar aqui hoje. Então, a gente usa essa dinâmica criativa para acessar a nossa fonte criativa, para a gente acessar o organismo criativo inconsciente por meio das palavras, porque com as palavras fica muito claro, dá um parâmetro muito claro que está acontecendo criativamente nessas imagens, no nosso universo inconsciente. Então, vamos começar a brincar. O que difere um do outro são as intenções com que a gente faz e os estímulos. Então, hoje, trazendo o que a Ana está propondo nesse encontro, vamos fechar os olhos. A gente vai fechar, vou contar o que a gente vai fazer. E será que eu dou um exemplo antes aqui? Vou experimentar dar um exemplo antes. Vou pedir para alguém, para vocês entenderem e depois a gente fazer todo mundo junto. Vou pedir para alguém abrir o microfone e me dar um estímulo de uma palavra. Eu vou pegar essa palavra, concentrar e escrever até o fim da folha. Uma letra uma letra média, para a gente depois unificar o tempo, que é uma maneira de unificar o tempo da gente escrever junto. Alguém pode abrir o microfone e me dar uma palavra de inspiração? Pode falar. Ovo. Então, ok, ó, eu vou fechar meus olhos. Respirar, perdão. Novos movimentos aqui de tecnologia. E vou começar aqui. Ovo. Eu estou escrevendo.
Bom, ó, é isso que saiu. A ideia é não parar de escrever, mesmo que a cabeça pare. Então, às vezes dá uma travada, porque eu começo a pensar, eu começo a raciocinar, eu começo a querer conduzir, porque é o que o organismo da gente faz com a mente, né? Então, a gente começa a ver que saem coisas ilógicas ou coisas difíceis de estarem dentro da gente, e a cabeça começa a querer mudar o fluxo de improviso da escrita. Então, o brinquedo, né, o divertido desse brinquedo é que se você consegue que a sua mão não pare, né, às vezes o fluxo sai e volta instantaneamente. Esse é um exercício. Eu vou ler o que saiu no meu com essa letra autopsicografada. Ovo. O ovo. Você está dentro de um útero infinitamente obscuro, criando compressões de identificações inconscientes, clareando aos poucos um universo interno constante e inconstante, limpeza onírica, passagem instável e instantânea. Isso saiu aqui dentro de mim com a ideia do ovo. Então, eu vi as imagens, quando fala ovo, eu enxergo a imagem do ovo, respiro e começo a escrever o que sai. A gente dá uma Chico Xavierazizada, uma auto-Chico Xavierazizada, brincando de acessar a fonte criativa, a fonte inconsciente, por meio do exercício da livre escrita improvisada. Então, é isso. Lu, é porque acho que você sumiu da minha tela. Tá. Tá dando. Quando falaram ovo para você, você fechou os olhos, viu as imagens do ovo, mas quando você começou a escrever que você sumiu da minha tela, você abriu os olhos ou você continuou escrevendo? Não, olho aberto. Aí vai de olho aberto mesmo, né? Para você enxergar o contorno. E é um exercício de sincronicidade de movimentos mesmo, né? A gente perceber quantos movimentos acontecem com o nosso organismo criativo quando a gente está na prática. Porque primeiro eu vejo, quando eu falo, por exemplo, você fala um ovo, né? Você vê que bonito, a gente pega um objeto que é único para todo mundo, que é o ovo, né? Um ovo é uma imagem universal, mas o ovo que cada um vai enxergar com a sua digital é diferente. Então, a gente se concentra no ovo que você enxergou na sua cabeça, no objeto, na imagem, respira, coloca o lápis no começo da folha, abre os olhos e vai que vai. E mesmo que o seu organismo você comece a pensar e travar a escrita, continue escrevendo palavras até o fluxo voltar, porque ele vai e volta, até quando você começa a brincar de downloads diários, porque isso dá um efeito muito impressionante. Se a gente faz um download diário e vai aumentando o número de folhas, né? Hoje a gente vai escrever aqui, mas a ideia é que a gente escreva aqui, no terceiro dia 2 folhas, no quarto dia 3 folhas, e vai aumentando. Isso vai virando uma prática criativa e às vezes a gente tem canções, histórias, poemas, né, obras inteiras circulando dentro do nosso organismo e passa uma vida sem saber que tem tudo isso dentro da gente, né? Porque são só formatos formatos, né, que a gente vai encontrando e que saem naturalmente, porque a obra ela tá lá, né? Esse pensamento, essa ideia, esse sentimento, essa emoção, tá tudo lá e a gente às vezes não se dá conta. Então, esses downloads são um brinquedo de tecnologia humana para a gente começar a identificar o que é, né? O que é que está circulando. Hoje, quando a Ana conversou comigo, por exemplo, eu estou num dia de medo, de ontem para hoje, que eu estou sentindo muito medo de uma questão, né? E para mim, por exemplo, com esse download já ficou clara a raiz, né, desse medo.
Então, é um brinquedo que ele tem várias dimensões, de dar uma pista do que está no nosso inconsciente, e uma pista, dependendo da sua intenção com o download, né? Se é se auto-perceber, se é criar um poema, se é criar uma música, se é criar um livro, começar um input de um livro. Então, dependendo da intenção que você coloca no download, ele já te revela a sua conexão simpática mesmo, né? Com o seu próprio organismo, ele reconecta simpaticamente, espontaneamente o próprio organismo e em relação com o seu entorno, com o seu dia, com o seu período, com a humanidade, e assim vai, né? Então é isso. Vamos experimentar? Fazer um agora? Com o estímulo, vou dar o estímulo aqui, vou pedir para todo mundo preparar o lápis e o papel, fechar os olhos, que eu vou dar a palavra, tá? Fechar os olhos, respirar e enxergar a tela criativa, que é a tela dos olhos, atrás da testa, né? No meio da testa. Vamos respirando e enxergar ela neutra. Vai respirar mais uma vez. E a palavra é medo. 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 Pode abrir os olhos e começar. Quem acabou pode ir dando acabei. Acabei. Vamos esperar só mais um pouquinho, caso alguém ainda esteja no processo. E, Janaína, pode fazer a pergunta? Pode abrir e fazer a pergunta? Lu, a minha dúvida é, você está trazendo uma palavra, né, um estímulo externo. Quando a gente está no nosso processo criativo, a gente foca em um estímulo, como que a gente faz isso sem esse estímulo externo, né? A gente escolhe uma coisa. Você pode ter, depende da sua intenção. Se a sua intenção é um brinquedo infinito, porque você pode ter, por exemplo, uma finalidade, né?
e que é, por exemplo, fazer um poema e sobre um tema que está no dia para você. Então, você usa esse tema, né? Então, como hoje o tema é amor, é medo, né? E saiu amor, né? Como o tema pode ser, hoje a gente está focando nessa questão do medo, né? Mas você pode ter os downloads brancos, assim, né? Onde você fecha os olhos e se prepara para enxergar a primeira coisa que vier. E reconhecer a primeira coisa que vier. Então, são downloads muito profundos, né? Eu já passei, assim, vários dias fazendo downloads, assim, por meia hora seguida. Downloads um atrás do outro, reconhecendo. Depois eu vi o conjunto de downloads que eram todos conectados e a obra se revela em si, que é um processo criativo ao contrário, né? Por exemplo, estou dando esse exemplo de uma obra criativa porque fica muito claro na prática. Então, eu tenho feito obras por via ao contrário. Eu primeiro dou os downloads e depois eu reconheço que meu organismo quer falar, meu organismo inconsciente. Então, tem esses downloads conduzidos, autoconduzidos, ou os que você se abre para reconhecer o que está girando no seu campo criativo, na sua atmosfera. Alguém quer compartilhar o download? Ia ser legal se algumas pessoas compartilhassem, né, a folha aqui. Posso compartilhar? Vai, Cal. Agora eu leio? Sim. Gigante coisa gosma dentro e fora, para onde for o que irá, sem saber e ser o entorno, se sente calma, paralisia sobre-humana, para contar histórias de vida de cada um na Terra, com angústia e maresia, e muito e mais de dentro, e com um monte de novo para luz, escutas diárias, práticas, grandes dias. Ó. Lu, Posso ler? isso. Ô, Lu, Ana está cortando. para você saber quando os outros leem, o seu microfone é aberto, Ah, tá bom. Tá bom. tirar o microfone quando falar, por causa do eco. Ah, tá. Então, você pode ler de novo, Cal? Posso? Gigante coisa gosma dentro. Quê? Não sei. Você pode ler de novo, Cal? Porque Posso. Vendo que o da Cal deu para mim. O meu. Você consegue ouvir, Lu? A Ana está cortando muito. Isso, agora eu vou ligar o meu para ler de novo. Sim. Gigante coisa gosma dentro e fora, para onde for o que será, sem saber e ser o entorno, se sente calma, paralisia sobre-humana, para contar histórias de vida de cada um na Terra, com angústia e maresia, e muito e mais de dentro, e com um monte de novidades e paralelos, escutas diárias, práticas e conjecturantes dias. Só. Então, eu vou pedir para a gente ler alguns em seguida, só para todo mundo perceber a diversidade, né, em torno as expressões dos downloads. Quem mais? Posso falar?
Tá me ouvindo? Sim. Tá, é a Ana Neri. Deixa eu colocar aqui a câmera, não sei se fica melhor. O meu apareceu medo. A imagem, pintura do grito, com um fundo cinza, gotas azuis e o som do assobio do vento. Gelado, com folhas secas caindo. Alguém pisa na folha que está crocante. Um rio ao fundo, com água parada e fria. De repente, a água se movimenta. A água fica morna. Surge um céu azul, um pássaro voa, seu biquinho parece sorrir. Tudo bem, então tá. É isso. Posso ler, Lu? Tá vendo? Já começa. Oi. Oi? Posso ler? Pode. Na fila. Alguém pediu antes, parece. Tudo bem. Vai, vou ler, Lu. Pode. Tá me ouvindo? Buraco negro da coisa, que acende o que está apagado. Ouço o que digo ou ouço o que toca. Sem som, sem dom, seu dom, luarada, mar de dentro. Pau, pedra, poço. Louco, sei que sim. Ou, de onde vem o que veias, velhas, paradas como pedras. Assim, sim, vento ouço mais. Ó, já tem uma coisa só para a gente. É legal de observar como os downloads revelam, né? A gente mais como observador de imagens ou a gente mais misturado às imagens, né? Dentro delas. Só para começar a ver as pistas já que os downloads revelam. Quem mais agora? Posso falar? Claro, Célia, posso falar? claro. Medo, 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 medo. Até parece uma canção do Caetano. Medo é meu, então é meu medo. Medo aperta meu coração e minha vagina. Medo de morrer, de nascer. Foi difícil nascer. Medo de amar, medo de viver. Medo, quem é você? Continuo com medo. Posso ler? Claro, vamos lá. Ana, só falar para Ana. Ana, se você quiser ir comentando coisas também, tá? Vou falar. Apesar de todo o tempo fulgurar entre tão belas paisagens escritas no planeta, inclusive o que nada consta, tu és o mais poderoso freio que encontra respostas para todos os temas, de flores e amores, que passam na tela da mente humana, fazendo corpos imensos e estruturados tremerem, de início ao fim. Depois de tanto hormônio solto no corpo, tu és incrível. Posso falar? Pode, vamos lá. Só para todo mundo ficar bem atento dos lugares da onde as pessoas estão falando sobre o medo. Para a gente ficar bem. E a maneira, né? A imagem que as pessoas, que cada um vai criar. É muito bonito de ver isso. Vamos lá. Medo, pavor, não sei o que fazer. Muito relacionado com a infância. Algo que não consigo explicar. Profundo, parece que vou cair. Sei lá, isso me acompanha, me segue. Faço o que não existe. Onde estou? Onde será? O que foi que aconteceu? Posso falar? Oi? Claro, pode ir seguindo, tá? Vou ler. Medo. Medo que me cala, não me deixa ir. Transforma minha vida ou não transforma. Ele paralisa.
Ele me encarcera. Não quero viver com medo. Quero me abrir para infinitas possibilidades. Sigo e o medo novamente chega. Como faço para lidar com todo o medo que não vejo, mas está em mim? Medo paralisador. Medo aterroriza. Mas vou seguir. Quero seguir. Preciso enfrentar e não me aprisionar. O medo que quer me travar, mas não posso deixar. Sigo, paro, volto e vou. Ó medo. Posso? Falar, tá? Só Posso um falar? comentário. Tem alguém com o microfone aberto, está vazando. Só para não interferir no download do amiguinho. E só que também queria dizer como é legal, que é igual usar o jogo da capoeira como Lu, a você gente treina. A gente treina os golpes, treina jogo, treina fluxo. Na hora de jogar, sai o que acontece. E então por isso que é legal esse brinquedo, porque aí, na hora do vamos ver, a gente não psicologiza, né? Você vê que os downloads eles são muito inocentes mesmo, né? Muito puros. Eles saem exatamente o reflexo instantaneamente do que a gente está no momento. Quem mais? Posso falar? Claro. Então vamos lá. Mulher mira espantada nas bordas de um lugar ermo. Quem virá? Fuga sem medo. Medo. Respira, não acha para onde. Mato, cerca, gosta do céu, não tem tempo. Queria outra, vai limão amargo, põe pressa, pés. Nunca fala palavra, põe, pinta a tela próxima. Quero, não quero, jura, pinta, fala, vão vidro. Posso dizer? Praticamente um curta-metragem. Tá vendo? Os downloads, eles têm formato próprio. Tem poemas, canções, curta-metragem, próximo. Posso ir, Lu? Claro. Medo pelo outro que busca a própria vida, que segue sem saber o rumo que irá formar através das consequências que carrega do meu medo, que trouxe até mim a vida que urge e se desfaz, na concretude de subir mais alto do universo visível, que carrega minha mãe do outro lado de lá, para urgir e crucificar a sociedade, tamanha dor veroz e voraz, para suavizar contrário a mim, e em mim comigo. Alexandre, para falar. Eu sou péssima em de organizar a fila aqui, porque eu estou num celular pequenininho. Vamos exercitar autonomia criativa aqui na organização da fila. Alexandre? Acho que ele... A internet que caiu um segundinho e voltou agora. Bom. Ela está instável. Vou ler aqui então, pode ser? Medo, garganta aperta, estômago ruge, quanta crítica, some tudo, volta para o corpo. Coração, cochicho, fervor, vermelho, garganta, tem um nó. Angústia, aperto, peito, pensamento, juiz de quem? Saber, não saber. Vou até sugerir para quem for gostando, né, de fazer separar um maço de folha, um caderno, para fazer um diário de downloads.
nesse processo, porque pode ser muito legal. Eu tenho feito. Alexandre? Ok. Me veio de cara quando você falou medo, um verso de uma canção. Medo, 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 cada um guarda mais o seu segredo. Medo do segredo, segredo, mistério, o que não sei. Medo do que não sei. Só sei que não sei, então muito medo. Território de explorar, luz, lanterna, caminho, mato, bosque da sua vida, alegria e medo. Temor e tremor, diz o Xing, duplo trovão. Acabou a página. Quero falar também. Bora lá. Medo, receio, raiva, ódio, ignorância, aversão. São quem somos. Sobra, obra, obra de arte, medo. Criação, projeção, instinto, cansaço, descanso. Não sei de onde vem o medo. Cadê? Cadê? Cadê Cadu? Caducou? Caducou de medo, de pavor, de estresse. Melhor coisa que fez, desintegrou, desabriu, fechou, acabou. É muito legal, vou repetir de novo, só para a gente não perder essa perspectiva de que os downloads a gente pode reconhecer como a gente pensa, né? Pessoas que escrevem mais compartimentado, mais palavras seguidas, vão achando uma poética, né? Um maravilhamento poético, aí volta para o raciocínio, você consegue ver quando compartimenta de novo a escrita, a livre escrita, acha uma ideia, volta a ter fluxo, é muito legal de observar. E o exercício diário ou constante do download vai revelando para a gente como a gente pensa, né? Como a gente costuma agir mentalmente. E com o exercício a gente consegue fazer, brincar com o fluxo, em ter fluxo de pensamento, fluxo de escrita e transitar pelos vários estilos que se apresentam instantaneamente e espontaneamente, por conexão simpática com o momento. Próximo. Eu gostaria de ler. Estão me ouvindo? Tá. Medo. Do que? Não sei exatamente. É possível que seja de morrer, mas morrer é real mesmo? O que está vivo mesmo? E se está vivo de verdade, pode morrer? E o que é morrer? É acabar para o mundo ou uma existência? E se existe mesmo, como acaba? Onde começa? Onde é a verdade? Qual a verdade? Quem diz? O que é que sabe? O que é que está dizendo? Onde pode encontrar a verdade? Viva ou ela nasceu? Ou ela morreu? E onde vai ficar depois que morrer? E está viva em algum lugar? Onde está? Não está? Ser ou não ser? Palavras no texto morreram e nasceram na folha. Posso ler? Desculpa, acabou. Aconteceu uma coisa aqui que às vezes acontece quando a gente está em presença, que é quase como se a gente compartilhasse, empareasse com algumas pessoas um sentimento do dia, um estado emocional do dia. Então, parece que quando a gente está nessa mandala de pessoas, vai empareando com algumas pessoas que têm sentimentos similares e vai acontecendo como se fosse uma transmissão de iCloud portátil de cada um, particular para o outro. Então, conforme ela foi falando, parece que as palavras, eu já sabia o que ela ia falar, as palavras apareciam para mim. E isso rola muito quando um grupo está super empareado e já tem uma conexão simpática. Acontece essa manifestação dos downloads, né? Frases parecidas, você consegue antever o que o outro vai falar instantaneamente. Então, isso pode acontecer também, tá? Só para identificarem.
Quero falar, Lu. Travou, será? Não sei, eu não estou ouvindo. Acho que travou. Pode começar. Ah, eu vou ler. O medo que vem e vai, chora e volta, sem saber de onde sai, pulsa, pula, inebriante, traz de volta o querer de volta, para ver, olhar, sintetizar a calma, olhe a calma com alma, e todo o seu medo sumirá de vez. Se vejo, vejo, se não vejo, sumiu. Engraçado o cotidiano sem nexo, sem fome, sem vez, olhar e nunca entrar para ver de verdade, sem se dar conta de que os olhos nunca viram o que havia de mais belo para ver. Se sinto, então, o olhar renova, inebria, retorna ao caos. Que olho, que vida! Nada mais importa, se não tenho mais essa ilusão para sonhar. A minha filha quer compartilhar o que ela fez aqui, pode? Medo, amor do medo, querido medo, arroz. Este amoredo porco, medo entrar, meu medo de entrar, borboleta. Sim, medo do arroz querido, carinho, mundo rouco, amor, tu és medo. Não, eu fiquei até emocionada. Primeiro, pela beleza, né? Dela compartilhar, eu não sei como você chama, de você compartilhar o querido medo, né? Eu chamo Júlia. Oi, Júlia. Muito lindo você compartilhar o seu download, o seu querido medo. Alguém mais quer compartilhar? Eu quero. Oi, Lu. Vamos lá. Eu também, depois. Tá bom. Que coisa. Pega a gente desprevenido. É avassalador, criador, enlouquecedor, vingador, traz tudo que a gente não quer à tona. É como se precisássemos de amor, sabor, tônus, coração palpitando, harmônico, equilibrado, trazendo a ação confortadora, lúcida, amorosa, sem caber aquilo que tem medo, aquilo que moveu, aquilo que não quer mais. Alguém mais? Vou ler aqui, Lu. Tá. Quem é que está lendo? É a Dídia. Tá vendo? Vamos lá. Oi, Guida, vamos lá. Tá. Medo, segredo pequeno, que vai tomando meu corpo, teso, tenso, tamanho fico grande de emoção que sai pelos poros, ansiedade, construindo um futuro catastrófico que não existe, assim como o medo que em mim habita, inventei. Só lembrando de novo para a gente voltar à perspectiva dos formatos espontâneos e simpáticos se apresentam, né, dos downloads, uns mais poéticos, outros mais contemplativos, outros mais descritivos, e que é muito legal de observar isso também. Tem um segundo movimento depois desses downloads. Vocês querem continuar lendo? A Ana também pode me ajudar aqui a encaminhar.
tem um segundo movimento, que é pegar esse download. Vocês querem caminhar ou a gente para aqui? Segue, Lu, vamos fazer esse segundo movimento. Então, vamos fazer esse segundo movimento, que é a gente olhar para esse download do medo que a gente fez e grifar os momentos que mais te fazem sentido, que aí é uma dimensão de brinquedo também, que é o poder da edição. Da gente olhar para esse escrito como um todo, grifar os que mais te fazem sentido, te chamam a atenção. É quase como se você olhasse para o papel e pudesse ver o que dá um 3D, assim, as palavras que dão um 3D da escrita. E aí você grifa e pega um outro papel em branco e coloca, reorganiza essas palavras, essas expressões, num novo escrito editado, agora escolhido por você, né? Um formato escolhido por você. Vamos fazer isso? Todo mundo topa? Então vamos lá. Vamos pensar aí eu vou dar um tempo para isso não ficar muito cabeça e a gente ter um tempo assim para nortear a gente, o tempo como brinquedo, tá? Então vamos dar aí 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos, pode ser? Então, alguém pode marcar o tempo? Aqui, deixa eu olhar aqui o meu... Oi, Lu. Oi. Tem umas pessoas escrevendo no chat, eu não sei se você está com acesso, que não estão conseguindo, que não ouviram as instruções. O Alexandre, a Adelita. Vou falar de novo. Agora está dando para me ouvir? Está dando para ouvir? Bacana. A Adelita disse sim. Então, vamos de novo. A gente vai pegar o nosso download aqui, e a gente vai reler e escolher expressões, palavras, frases até, como se essas palavras, essas expressões, essas frases dessem um 3D da folha, né? Como se elas se destacassem. E a gente vai brincar com essa dinâmica do processo de edição, né? Como brinquedo mesmo, a nossa capacidade de edição, de escolher aquilo por conexão simpática do que a gente escreveu. E aí a gente vai pegar essas escolhas e colocar numa outra folha e reordenar, criando uma pequena obra. Aqui, desse tamanho, né, numa folha assim, pode virar um poema, pode virar uma citação, vamos ver o que se apresenta. Mas você é que vai escolher agora. Então, a gente vai usar o tempo como referência de brinquedo mesmo, o tempo como brinquedo, para a gente ter uma urgência também como processo de brinquedo, de brincadeira, essa urgência, e não como um comando de desespero, de rapidez, e para reorganizar esse escrito numa forma poética, tá bom? Então, a gente vai usar aqui 2 minutos, valendo de agora.
Vai finalizando. Pronto. Eu vou começar lendo o meu e vou pedir para as pessoas que forem ler, lerem o antigo e o atualizado, tá? Eu vou ler aqui, Suflera aerado, onde cada medo se mistura com a coragem. Avante, suprema ditadora de dois gumes. Coragem, meda, avante, integrando o meu estômago baço, fígado ideal, idealizando começos contínuos, instantâneos, inseparáveis da minha presença ausente, para segundos integrados, sou assim no já. O atualizado, editado. Avante, medo, supremo ditador de dois gumes, avante. Começos contínuos inseparáveis da minha presença. Integrados, seguem avante. Sou assim já. Próximo. Vou ler o meu, Lu. O antigo e o atualizado, tá? O antigo. Cadê a minha voz? Não sei o que quero. Medo, medo, vai embora. Me ajuda a enxergar algo, medo. Estou aqui, não sei quanto tempo tenho para ficar só imaginando, refletindo. Inútil medo que acompanha o meu dormir, meu acordar. Vai embora não, fica. Me ajuda a ver tudo o que eu preciso. Bonito medo, bonita vida. Obrigada por ser medo hoje. E o resumo é: cadê a minha voz? Inútil medo, vai embora não, fica. Obrigada por ser medo hoje, fica. Não é demais, gente? É demais. É um brinquedinho de alta tecnologia humana, é tipo Lego de palavras. Quem mais? Posso ler? Pode. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Tá, eu vou falar o antigo. Medo de quê? Se eu já sou aquilo do que eu sempre busquei. E sei, pois, se você sabe, 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 se seja e se chega a um lugar melhor, pior, que diferença faz se você já é aquilo que mais procurava e já encontrava? Pois se é amor, já basta. Basta, bastante, um instante, como é, e está tudo bem. Aí o editado. Já sou aquilo que sempre sabe, sabe. Que diferença faz? Pois se é amor, já basta. Bastante, um instante, como é, e está tudo bem. Não é legal, gente? É muito Massachusetts. Quem mais? Posso ler, Célia? O antigo. Medo, medo, medo. Até parece uma canção do Caetano. O medo é meu, então é meu medo. Medo aperta meu coração e minha vagina. Medo de morrer, de nascer. Foi difícil nascer. Medo de amar, medo de viver. Medo, quem é você? Continuo com medo. O novo. Medo, medo, medo. Isso é uma canção? O medo é meu? Apego. Gosto do meu coração apertado? Que loucura. Trancou minha vagina que quer viver. Nascer, amar, viver, morrer, viver com medo ou não. Desapegar-me do medo que eu uso para amordaçar-me é preciso. Viver não é preciso. É impreciso. Não tem precisão. E é muito legal também, a partir da atualização, novas palavras surgirem, né? Muito joia. Quem mais quer compartilhar? Sim. Vou compartilhar. Medo, o antigo, né? Medo que me cala, não me deixa ir. Transforma minha vida ou não transforma. Ele paralisa, ele me encarcera.
Não quero viver com medo, quero me abrir para infinitas possibilidades. Sigo e o medo novamente chega. Como faço para lidar com todo medo que não vejo, mas está em mim? Medo paralisador, medo aterroriza, mas vou seguir, quero seguir, preciso enfrentar e não me aprisionar. O medo que quer me travar, mas não posso deixar. Sigo, paro, volto e vou, ó medo, o novo. Medo que me cala, ele paralisa, ele encarcera. Sigo e o medo novamente chega. Medo que não vejo, mas está em mim. Vou seguir, enfrentar e não me aprisionar. Sigo, paro, volto e vou, ó medo. Quem mais quer compartilhar? Gostaria. Posso? Vai, Beatriz. Depois eu falo. Download. Medo, confuso e abuso. Oi? Medo, confuso, abuso tão obscuro. Qual a direção? Força no profundo. Nos deslizes do mundo. Amor, coragem e que bagagem. Fui longe e voltei. Das cinzas eu me lembrarei como bagagem. Dessa passagem da vida. Com todo um fim eu chegarei. Agora, depois de selecionar, o medo, confuso, obscuro, abuso. Qual direção seguir? Achar a força no profundo, nos deslizes do mundo. Eu fui longe e voltei, com amor e coragem, que bagagem. Com todo o fim, e eu recomeço, chegarei. Posso, Lu? Quando tenho que esperar a vida ir se caracterizando, sinto uma vontade imensa de viver plenamente outras coisas que sempre vêm à tona de manhã e vai embora depois que me abandono nesse jeito louco de querer sempre entrar nas coisas mais bizarras e diferentes da criatividade divina. E nem sempre posso dizer que isso me dá medo. Às vezes é só coragem disfarçada. O novo é esperar a vida, viver plenamente. Me abandono, louco de querer sempre coisas diferentes, criatividade divina, medo, coragem disfarçada. Eu vou, Lu, Babi. Vai, Babi. Eu vou, Babi. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim. Então, o velho é ótimo, né? O download 1. Medo, medo, medo. Cresce sem contorno, enaltece a dor e continua a crescer, até alcançar um tamanho insuportável. E dentro aperta sem espaço para circular. E quanto mais se lança sem tamanho para fora, mais apertado dentro. E sinto sufocar. É bom escrever com uma palavra que dá para entender. E sinto sufocar meu quase, essa apatia, covardia, dá no encolher para se proteger de si, que cresce ao redor. Sozinha, agachada, pernas dobradas, me abraço e fico, em silêncio. Respiro e aos poucos sinto o campo desanuviar, fumaça se esvai como um sopro, e eu fico só, esmagada. Aos poucos, respiração, abro o coração. O medo acolhe, coração quente sopra. Editado. Cresce sem contorno, dentro aperta, sem espaço, sufoca. Medo, medo, medo. Se proteger de si do que? Cresce ao redor de um tamanho insuportável. Medo, medo, medo. E eu, sozinha, agachada, perna dobrada. Me abraço e fico. Medo, medo, medo. Fumaça se esvai, desanuvia, sopro, acolhe, coração quente, sopra o medo. A Maia quer que eu leia o dela, inspirada pela Júlia. Ela está com vergonha de falar, então eu vou ler. Medo. Eu sinto medo, todos sentem. Tem gente que tem medo de monstro, escuro, alto, lobo, cobra, bruxa, vampiro, lobisomem, etc. Medo é uma coisa ruim e boa.
Ele é ruim porque ele traz uma insegurança. Boa porque te impede de fazer uma coisa perigosa. Quando eu tenho muito medo, não consigo gritar, pedir ajuda. Fim. Depois, Maia, faz a edição desse. É muito legal de observar o ciclo que envolve uma criação, né? Nessa perspectiva do download, que é a gente fazer um exercício de presença e dar um download, né? É que a gente está empareado aí o nosso iCloud portátil particular, empareado com o iCloud da humanidade, né? Onde transitam ideias e tudo mais, esse campo criativo infinito. Então, a gente peneira, né, dá o download que com o nosso organismo tem uma digital autoral, a gente dá um download, reconhece o que está transitando no nosso campo criativo inconsciente, acha um contorno para isso, né, dependendo do download, se é um download escrito, a gente pode virar um vídeo, pode virar uma dança, pode virar um poema, pode virar uma canção, a gente escolhe. A gente realiza essa obra depois do contorno ser reconhecido e escolhido e a gente comunica isso, né? Seja da maneira que for, engajando numa rede social, conversando com alguém, lendo para uma pessoa e assim vai. Então, completa-se um circuito quando a gente comunica e recebe de volta via a nossa conexão simpática, nesse exercício de magnitude, vendo o que a gente recebe de volta. Então, é um circuito muito lindo que é legal de ter uma consciência, né? Desse circuito, desse caminho completo, né? Alguém mais quer falar? Eu quero, posso? Claro. Então, a primeira versão. Medo do conhecido que conheço que vivi e me condeno a viver. Medo da inércia de não ir, de ficar e perir. Medo do que não me atrevi a ver em mim mesma, do que não me atrevi a ser. Medo de ficar, morrer em vida. Medo do movimento negado. Sentado que me assombra a alma, a potência de ser com medo medrosa, indo sem parar. E editado, medo da inércia de não ir. Será que cortou? Será que caiu? Tá ouvindo agora? Alguém me ajuda? Eu estou ouvindo. Posso ler o editado? Sim. Então vai. Medo da inércia de não ir, de ficar e perir. Medo de morrer em vida. Medo do movimento negado, cortado, sentado que me assombra a alma. Medo do indo sem parar. É isso. Alguém mais? Eu quero. Medo, medo, medo. Vocês estão me ouvindo? Medo, medo, medo. Eu não sei que medo, qual medo que me levou até aqui. Eu inspiro, crio oculto medo de vermelho e branco. Intenso, me distraio do medo e não vejo nada mais escondido. Escolhido, restrito, só para navegantes, navegar o barco quadrado, espalho, recrio a borda da torta, traz à tona. Aí o editado é: medo. Qual medo que me levou até aqui? Inspiro, crio o oculto, intenso. Não vejo nada mais, restrito. Só para navegantes, navegar o barco, a borda, a torta, a tona. Posso dizer? Alguém mais? Alexandre? O primeiro, né?
Medo, 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 cada um guarda mais o seu segredo. Medo do segredo? Segredo. Mistério. O que não sei. Medo do que não sei. Só sei que não sei, então muito medo. Território do explorar, luz, lanterna, caminho, mato, bosque da solidão. Pânico, sabedoria, vida, alegria, riso e medo. Temor e tremor, diz o Xing. Duplo trovão. Acabou a página. O renovado está assim. Mistério, com ponto de exclamação, mas está no meio da frase. Mistério no bosque da solidão. Riso e medo. Temor e tremor. Pânico, sabedoria. Território do explorar, território do encontrar, território do perder. Travou, Alexandre. Eu repito, então? Está ouvindo agora? Sim, o atualizado. Certo. Posso ir? Está ouvindo? A minha internet, a internet aqui está bem baixa e instável. Mistério no bosque da solidão. Riso e medo. Temor e tremor. Pânico, sabedoria. Território do explorar, território do encontrar, território do perder. Alguém mais? Eu quero, Lu. Quem sou eu? Giovana. Ah, tá. Depois sou eu. Medo, que coisa, pega a gente desprevenido. É avassalador, criador, enlouquecedor, vingador, traz tudo que a gente não quer à tona. É como se precisássemos de amor, sabor, tonos, coração palpitando harmônico, equilibrado, trazendo ação confortadora, lúcida, amorosa, sem caber aquilo que tem medo, aquilo que moveu, aquilo que não quer mais. O atualizado. Medo. Traz tudo que a gente não quer à tona, avassalador e criador. É ação confortadora, lúcida, amor, sabor, tônus harmônico. Tônus harmônico? Tônus harmônico? Isso. Ai, que expressão incrível. Alguém mais? Eu. Eu quem? Kátia. Medo, pavor, não sei o que fazer. Muito relacionado com a minha infância. Algo que não consigo explicar. Profundo. Parece que vou cair. Sei lá, isso me acompanha, me segue. Faço o que não existe. Onde está? Onde será? O que foi que aconteceu? É atualizado. Medo, o que fazer? Infância. Isso me acompanha. Faço o que não existe. O que foi que aconteceu? Sei lá, não consigo explicar. Alguém mais? Eu. Priscila. Medo. Medo do soltar e deixar vir aquilo que eu acho que eu tenho um certo controle. Certo, certeiro, falso, que de certo não tem nada. E como uma criança que absorve os medos de fora, olho para os meus criados, intrínsecos e não verdadeiros. Norteadores de caminhos para um sentido de segurança. Mas uma segurança de quê? Dizem que o mas corta o fluxo, assim como o medo também aprisiona o fluxo. O medo consciente é aquele que caminha junto. Ele não paralisa, ele traz um caminhar conectado, um caminhar que se deixa soltar na criação da estrada da vida. Volta ao início, e dele vem toda a criação. E nela, o medo também estava lá. Soltar o medo e viver com ele. Comigo, com medo, sem medo, na roda, em cima e embaixo, por todos os lados. O atualizado. Comigo, com medo, sem medo, na roda. Volta ao início e solta o controle. Caminha com passos largos e passos que param. Sente o medo que paralisa. Respira o medo que toda criança absorve. Viver com medo na roda. Em cima e embaixo, por todos os lados. Hora que roda, hora que para e nunca está paralisado. No
nos encontros que a gente faz de autonomia criativa, a gente sempre brinca depois de falar. Cecília Meirelles, vai dando o nome dos poetas. Paulo Leminski, Zeca Pagodinho. Ô, Ana, como é que você está aí? Sim, tô bem feliz. Eu não tenho dúvida que o medo é uma raiz importantíssima para a gente olhar, porque toda mudança ela precisa ser olhada, né? Onde é que o medo tá empacando. E a gente não está fazendo uma mudança qualquer, uma transmutação, né? Então, eu vou contar um pouquinho. A gente vai seguir com esse tema. Quarta-feira, já com a internet aqui super estável, ou não, né? Mas eu vou contar só como a gente chegou aqui, como é que a gente vai continuar, para a gente começar a encerrar o encontro de hoje, mas só para entender que um movimento, né? Então, quando surge um tema, que tema a gente vai trabalhar aqui no encontro, ele surge às vezes no meio do encontro, que já vem o tema do próximo, às vezes logo depois, às vezes na noite, no sonho anterior do encontro, uma hora ele surge, eu sei que ele surge, então não fico buscando ele, né? O tema, o que vai ser falado, como é que a dinâmica, ela surge. Se ela não surge, sempre surgiu, mas se ela não surge, ela vai surgir durante, igual a Lu falou. Enquanto vai escrevendo, vai surgir, né? Enquanto vai falando, vai surgir. E esse tema surgiu logo no final do encontro anterior. E aí, quando ele surge assim com antecedência, eu começo a viver a experiência. A experiência, o tema começa a ficar parte da minha vida ali. E aí, na manhã do encontro, eu faço um processo de me preparar para o encontro. E essa preparação vem desde preparar o ambiente, a sala, testar a internet, deitar na semissupina, tirar uma carta do tarô, enfim, são vários processos. E essa manhã, entre todos esses processos, eu tirei uma carta do arcano menor, uma única carta dos arcanos menores, do tarô, né? E eu tirei essa aqui, o 4 de espadas, de paus. E tem duas frases nessa carta que eu gosto muito, que é assim, o 4 é uma passagem benéfica que exige ser superada. É uma passagem benéfica que exige ser superada. Olha que frase paradoxal, né? Então, 4 é estrutura, é segurança e que exige ser superada. E a outra frase é essa: a segurança do 4 é destinada a evoluir com a tentação do 5. Então, está lá o 4 e o destino dessa segurança é se entregar para o salto do 5. E aí, tirei essa carta, silenciei, deixei ela aquietar dentro de mim, e aí surgiu, eu sei que a Lu acorda bem cedo, então não tive nenhum problema de cedinho falar: Lu, vamos fazer um trabalho sobre o medo, né? Fazer aquele download para as pessoas entrarem em contato com isso, porque vai ser um tema tão fundamental nesse processo. E aí ela responde, fala: bom, o meu tema de ontem e hoje é medo. Então, falei: ótimo, vai com medo mesmo, né? Perfeito, não podia ser mais perfeito. Então, ouvindo todo mundo aqui trazer, vai trazendo todas as perspectivas do medo, né? A utilidade dele, o querido dele, o medo do medo, a raiva dele, a prisão dele, a liberação dele, a superação dele, enfim. O medo é sempre uma referência para vários movimentos. E o que eu proponho que a gente mergulhe na quarta-feira, olha o tema já surgindo, né? É transmutar a nossa experiência com o medo, ampliar essa experiência para que ele não seja a contenção não seja habituada e não seja
uma crença e nem um padrão já estabelecido, mas sim que seja uma dinâmica surpreendente, uma dinâmica que a gente não sabe, aonde que o medo, que tamanho o medo pode ter dentro da gente, né? Que lugar ele pode ter. Então, agradeço demais, Lu, por você ter trazido toda essa prática e essa mudança e essa movimentação e essa expressão, e que foi muito lindo de ouvir, todos que escreveram aqui, eu li todos que falaram, né? E aí, na quarta-feira, vamos fazer essa transmutação do lugar, tá, esse deslocamento, essa é a palavra. Não me vinha a palavra é deslocar a emoção do medo. Não é nem matar, não é nem fingir que não tem, nem superar, nem se abater, mas um deslocamento do medo em nós. E aí a gente vai ver o que acontece, a gente não sabe, né, o que vai acontecer quando ele se desloca. A gente só sabe que ele gera um outro princípio. E eu já vou dizer que princípio é esse. Quando a gente, não existe liberdade sem medo, com medo. Se eu sou livre é porque tem uma ausência de medo naquele momento. Então, eu preciso me libertar, integrar, deslocar o medo para a liberdade surgir. E liberdade é princípio, liberdade não é fim. Então, a gente não trabalha para conquistar a liberdade. A liberdade surge e agora sim eu posso atuar, eu posso agir no mundo. Então, liberdade é princípio, deslocamento de medo é princípio. E aí são com esses princípios que a gente vai brincar, mexer e atualizar, e vamos ver o que acontece. Então, vamos nessa? Muito bom, muito obrigada. Tenho medo de superar o medo. A gente só vai... sim, só vou trazer isso. A gente só vai deslocar esse medo, tá? A gente pode vir com medo e tudo que vai dar tudo certo. Sim, Thalita, diga lá, querida. Bom dia, amores. Então, quero compartilhar aqui hoje, desde ontem eu já vim assim, sentindo essa coisa do medo. Passei ontem o dia vibrando assim, nos meus medos, nas minhas limitações. E aí hoje eu vim muito ansiosa para fazer esse encontro. E quando eu cheguei aqui de manhã, não tinha. Fechou seu microfone, Thalita. Então, e quando eu cheguei aqui hoje de manhã, não tinha luz elétrica, não tinha energia elétrica e eu não conseguia entrar. E aí eu fiquei sentindo assim, nossa, será que eu tô com medo de perder esse encontro, né? E aí fui dando uma volta, fui no sítio de todo mundo para ver quem tinha energia elétrica, porque eu queria entrar no encontro. E não consegui. Então eu cheguei aqui, já tinha perdido a orientação, um pedaço do encontro, mas fui entrando na frequência, assim, tentando sentir o que estava acontecendo. E vi essa proposta de escrever, né, uma cartinha. Então, eu queria compartilhar, né, a minha cartinha, porque eu fiz ela agora. Conversei com o meu medo, assim, rápido, depois de experimentar ele bastante ontem e hoje. E aí eu comecei dizendo medo da morte, medo dos outros, medo da vida nua e crua, medo da floresta, do desconhecido, das luzes que vêm, aparecem fortes e vão, da fome, da miséria, do abandono, do esquecimento. Medo querido, medo amado, movimenta meu corpo, estômago, coração, respiração. Me tira do conforto, me tira do presente, me tira de mim.
Está em mim, está fora, está dentro. Da onde vem? Qual a sua origem? Nas histórias da vida, vem trazendo lembranças das guerras, guerras que ainda existem em mim, que brotam do mundo contra, do mundo sombrio, mas quando abro os olhos, beleza infinita, vida, de olhos abertos na presença, com coragem, com medo, sem coragem, na presença. Não sei, agora, tudo e nada. Então, brinquei um pouquinho com isso, foi muito bom. Agradeço demais. Das pequenas palavras ficou morte, vida, medo amado. Me tira de mim, está fora, está dentro. Traz lembranças presentes. Mundo sombrio, beleza, vida, de olhos abertos, com medo, sem medo, com coragem, sem coragem, não sei. Agora. Gratidão. Gratidão demais. Obrigada, Thalita. É isso, são medos pessoais, medos sociais, medos culturais e medo humanitário. Então, é uma fonte claríssima, né, de paralisia e, ao mesmo tempo, de superação. E aí, o que acontece quando você integra isso, né? Não usa nem para superação e nem fica paralisado com medo. Então, vamos... todo medo foi necessário para se tornar desnecessário. E vamos, então, seguindo. Então, quarta-feira, estamos aqui. E qualquer interlocução que quiserem colocar no grupo, a gente depois vai trazendo e atualizando aqui também, tá bom? Então, um beijo. Nos vemos quarta.